Fala, meninos e meninas, eu sou o professor Beto e vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar em leis de Newton. Então vamos lá. Aqui nós temos, como nós sabemos, as leis de Newton basicamente são três. A lei da gravitação universal também é considerada uma lei de Newton, que seria a quarta, mas vamos falar nas três leis de Newton. Na mecânica aqui, não esqueço que eu estou falando em dinâmica do movimento retilíneo, trajetória reta. Então aqui nós temos as três leis de Newton. A primeira lei, que é conhecido o princípio da inércia. O que diz o princípio da inércia? Nós já falamos, e vou retomar aqui, inércia é uma propriedade da matéria que consiste na oposição na variação de qualquer velocidade. Então, consiste na oposição de variar a velocidade de um corpo. Então, aqui nós temos o princípio da inércia, que diz o seguinte: se um corpo está em movimento, a tendência natural dele é continuar em movimento. Se um corpo está em repouso, a tendência natural dele é continuar em repouso. Esse estado de movimento e repouso só é alterado se uma força agir sobre este corpo. Aí ele deixa daquele movimento que está ou deixa de estar em repouso, entra em movimento. Então, a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, diz que um corpo sob força resultante nula, ou seja, o vetor força resultante sobre o corpo, se for zero, se ele não tiver submetido a uma força resultante, esse corpo ele vai estar em movimento retilíneo e uniforme, ou ele vai estar em repouso. Esses dois estados só mudará se a força resultante sobre o corpo for diferente de zero. Então, se a força resultante sobre ele, sobre o corpo, for zero, ele estará ou em MRU ou em repouso, movimento retilíneo uniforme ou repouso. Isso é o que diz o princípio da inércia ou primeira lei de Newton. Beleza? Vamos à segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Ela diz o seguinte: se existe uma força resultante sobre o corpo, esta força resultante vai fazer a velocidade desse corpo variar. Se a velocidade variou, é porque deu origem a uma aceleração. Então, a segunda lei de Newton diz o seguinte: se a força resultante sobre um corpo existir, ela vai produzir no corpo uma aceleração, ou seja, a força resultante sobre um corpo é diretamente proporcional à aceleração vetorial adquirida por esse corpo. Então, se você aumenta a força resultante sobre o corpo, você vai aumentar a variação de velocidade vetorial. Consequentemente, vai aumentar a aceleração vetorial deste corpo. Se você diminui a força resultante aplicada sobre o corpo, você vai diminuir a aceleração desse corpo, porque a velocidade tende a diminuir. Vejam que aqui eu tenho um símbolo de proporcionalidade. Para tirar esse símbolo de proporcionalidade, no lugar dele você acrescenta uma igualdade e uma constante. Então, caiu aqui. Então, a força resultante sobre um corpo, vetorialmente falando, é igual à massa desse corpo multiplicado pela aceleração vetorial deste corpo. Então, estamos vendo aqui, meninos, que força resultante e aceleração são grandezas vetoriais. Olha o vetorzinho aqui. Se são grandezas vetoriais, elas possuem direção, sentido e módulo. Neste caso aqui, como força resultante e aceleração são grandezas vetoriais, necessariamente
Essas duas grandezas possuem mesma direção e mesmo sentido. Se a força resultante sobre o corpo for para a direita, a aceleração vetorial também para a direita. Se a força resultante sobre o corpo tiver um vetor para cima, a aceleração vetorial também será para cima. Então, força resultante e aceleração, grandezas vetoriais, possuem mesma direção e mesmo sentido necessariamente. Bom, isso daqui é uma aceleração vetorial. Se é uma aceleração vetorial e nós estamos trabalhando com dinâmica do movimento retilíneo, esta aceleração vetorial, aqui em cima, a aceleração vetorial é a mesma aceleração tangencial. Porque aqui não há variação de direção da velocidade, já que é uma trajetória reta. Então aqui, a aceleração centrípeta vale zero. Então a única aceleração que age sobre o corpo aqui é a aceleração tangencial. E qual seria o módulo da aceleração tangencial? Módulo da aceleração tangencial é o módulo daquela aceleração escalar que nós estudamos lá em cinemática. Então, esta aceleração vetorial tem como módulo a aceleração escalar. Qual é a direção da aceleração vetorial? A mesma direção da força resultante. Qual é o sentido da aceleração vetorial? O mesmo sentido da força resultante. Beleza? Agora vamos ao gráfico desta segunda lei de Newton. Aqui eu tenho força resultante e aceleração vetorial, não esqueçam que é a mesma tangencial. Se o corpo não tem força resultante agindo sobre ele, é zero, a aceleração desse corpo também é zero, ele continua em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se você aumenta a força resultante sobre o corpo, você vai ter um aumento da aceleração vetorial desse corpo. Já que são diretamente proporcionais, então, à medida que você aumenta a força resultante, você aumenta a aceleração, então você vai ter aqui, uma reta partindo da origem. Então, esse é o gráfico da força resultante em função da aceleração. Olha o detalhe importante aqui, Vamos imaginar que esse corpo aqui, ele ficou submetido a uma força resultante. E uma determinada aceleração, tirei o vetor módulo. Vejam que aqui, esta reta do gráfico forma um determinado ângulo com eixo horizontal. E aqui nós temos um triângulo retângulo, onde a tangente desse triângulo retângulo, a tangente desse ângulo aqui, nesse triângulo retângulo, vai ser igual. Nós sabemos que tangente de um ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos aqui. O cateto oposto a esse ângulo é isso daqui, que é a força resultante. Aqui está. O cateto adjacente a esse ângulo é a aceleração. Então, força resultante dividido pela aceleração, passa a aceleração para cá. Força resultante dividido pela aceleração vai dar massa. Então, a tangente do ângulo formado é numericamente igual à massa desse corpo que está submetido a essa força resultante. Por que numericamente igual? Porque a unidade de massa não é a mesma da tangente. Então, o que eu vou usar da tangente é apenas o número que eu encontrei. A unidade de massa eu vou pôr aquela que eu conheço. Beleza? Então, vamos aqui o seguinte. Quando você calcula a força, você tem que ter uma unidade de medida. Então, vamos analisar aqui as unidades de medidas que podem existir aqui. O primeiro sistema é o sistema MKS. Esse sistema MKS, por ele ser conhecido no mundo inteiro, ele é chamado de Sistema Internacional de Unidades. Então, vamos analisar aqui.
Vamos ver qual é a unidade de força nesse sistema. Então, ó, a unidade de força resultante aqui, ó, vou tirar o vetor aqui, porque eu vou trabalhar com unidade de medida, valores. Vai ser a unidade de massa. Olha, no Sistema Internacional ou MKS, a unidade de massa é quilograma. E a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é a unidade de força no Sistema Internacional, que nós chamamos esta unidade de Newton, representado pela letra N maiúscula, escrito por extenso com letra minúscula. Uma outra unidade de medida importante é a unidade do sistema CGS. Olha, aqui é MKS, que é o Sistema Internacional, e aqui é CGS. Então, vamos lá. A unidade de força, ó, a unidade de força vai ser a massa em gramas e a aceleração em centímetros por segundo ao quadrado. Então, nesse sistema, a unidade de força é grama vezes centímetro por segundo ao quadrado, que isso daqui é conhecido como DINA. Ó, DINA é a unidade de força no sistema CGS, que é abreviada assim, ó, DYN, DINA. Qual é a relação entre DINA e Newton? Olha aqui, DINA é igual 10 elevado a menos 5 Newton. É só fazer as conversões adequadas aí. Não precisa guardar isso, porque normalmente os problemas fornecem para você. E a unidade importante também usada é a unidade onde, olha, não é nem no MKS nem no sistema CGS, é uma outra unidade muito usada. Que outra é essa? É quando, olha aqui, força igual. Quando a massa está em quilogramas e a aceleração, olha, a aceleração está também em metros por segundo ao quadrado, mas só que esta aceleração aqui é equivalente à aceleração da gravidade, quando um corpo de determinada massa em quilogramas está submetido à aceleração da gravidade. Aqui, ó, eu vou botar aqui, ó, aceleração da gravidade. Também é em metros por segundo ao quadrado. Só que esta aceleração aqui é a aceleração da gravidade, que nós representamos pela letra G. Então, esta unidade aqui nós chamamos de quilograma-força. É quando um corpo que está em quilogramas fica submetido a uma aceleração que é da gravidade. Aí ele é chamado de quilograma-força. Então, nós temos aqui 1 kg-força equivale a 9,8 newtons aproximadamente. Vamos a um exemplo agora. Bom, então vamos aqui o exemplo para fixar todo aquilo sobre as leis de Newton que nós comentamos. O corpo da figura abaixo possui massa de 4 kg e está submetido às forças indicadas. Então está aqui, ó, F1 60 N, horizontal para a direita, F2 50 N, horizontal para a esquerda. Desprezando qualquer força de resistência ao movimento do corpo, determine o módulo da aceleração vetorial que esse corpo está submetido. Então, vamos tirar os dados aqui primeiro. Ó. A massa do corpo é 4 kg. Ele está pedindo qual é o módulo da aceleração vetorial desse corpo. Não esqueçam, como a trajetória é reta, o módulo da aceleração vetorial é o módulo da aceleração tangencial. E o módulo da aceleração tangencial nada mais é do que
a aceleração escalar que nós já estamos acostumados. Está aqui, ó. Beleza? Bom, agora nós temos a massa e nós temos que obter a aceleração. Para isso eu preciso aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, mas eu não tenho a força resultante. Mas eu sei que quando duas forças estão agindo sobre o corpo em sentidos opostos, para calcular a força resultante em módulo, é só subtrair as duas forças. Então, vou pegar 60, subtrair de 50, então a força resultante sobre este corpo, 10 newtons. De posse da força resultante, aplica a segunda lei de Newton, força resultante vetorial é igual a massa multiplicada pelo vetor aceleração. Força resultante em módulo, 10. A massa desse corpo é 4 e ele quer saber a aceleração vetorial em módulo. Como eu já comentei, quando você põe A apenas, você está falando módulo, ou com as duas barrinhas e o vetor. Então, 10, o 4 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, a aceleração em módulo que esse corpo está submetido é 2,5 metros por segundo ao quadrado, porque massa está em quilogramas e força está em newton, sistema internacional. Então, a unidade de aceleração no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado. O que significa esta aceleração? Significa que em cada segundo a velocidade desse corpo aumenta 2,5 metros por segundo. Beleza? Espero aí que tenha facilitado a vida de vocês aí sobre as leis de Newton, o exemplo. E não esqueçam de dar aquele joinha, se inscrever no canal para outras aulas que virão aí. Valeu, galera? Beleza?